Olá, bom dia. Aqui desde Lea, a poucas distâncias do Mar do Norte, na Alemanha. Hoje é 1º de agosto e estou fazendo esse vídeo para a célula, né, para o grupo de irmãos que se reúnem na casa do meu primo César e que coordena a Joelma. Ela me convidou há um tempo atrás para mandar um vídeo para vocês e eu perguntava para Deus: Pai, qual é a mensagem para essa igreja que está aí? E eu até compartilhei com o Joelma um tempo atrás. Eu estava de viagem, não deu para fazer o vídeo, mas eu perguntava enquanto estava de viagem qual poderia ser, né? E a mensagem está em Ezequiel 33. A minha Bíblia está em espanhol, mas vocês podem buscar na sua Bíblia em português. Eu vou ler aqui em portunhol, tá bom? Mas eu animo vocês a pegarem a sua Bíblia, procurarem Ezequiel 33 e diz o dever do atalaia. Antes disso, eu gostaria também de compartilhar uma tonada que talvez vai ter um pouco que ver com o que vou falar no finalzinho da mensagem. Eu acredito que Deus vai usar muitos homens no presente e no futuro para ser líderes nas coisas que Deus está chamando a fazer. Talvez algum homem de Deus que Deus vai preparar pode dar uma mensagem, né, para a igreja completa. Eu estou dando para vocês que estão aí em casa, mas estou orando para que Deus levante também homens. Por que falo isso? Porque há muitas... eu agradeço a Deus pelas mulheres, né, que têm essa coragem, que Deus encoraja elas. Tanto que no ministério de Jesus também havia muitas mulheres, mas também tudo tem o seu lugar, né? Mulher e homem têm seus roles, e homem é muito importante você ser um líder, porque o homem é sacerdote de casa, né? A cabeça de casa, e da igreja é Cristo, mas da igreja também aqui na terra tem que haver homens líderes. E eu tô orando faz há muitos anos, talvez desde 2016, para que Deus levante homens, para que sejam líderes na igreja, porque há muitas mulheres. Para que falar então em missões, né? Ainda muito mais. E foi interessante porque 2019, quando chegou a pandemia, eu estava orando também e Deus fala comigo: então, começa por casa. Você tem primos, você tem irmão, né? Começa a orar por eles. E eu comecei a orar por meus primos do Chile, meus primos também aí no Brasil. Não orava tanto por César, porque César, para mim, ele é crente, né? Ele já sabe, então orava mais por aqueles que ainda não conhecem. Mas eu acredito que todos nós precisamos. E peço até perdão, César, porque eu pensei assim: ah, não, César ele já tem conhecimento. Mas todos nós precisamos de oração, e eu agradeço a oração de você por mim aqui. Tem sido de muito poder, de muita bênção. E eu peço perdão porque 2019 eu orava por aqueles que não conhecem, mas não por você. Mas nós que conhecemos a palavra também precisamos de oração. E eu agradeço as suas orações por mim aqui no Brasil, aqui na Alemanha. Bem, sem mais, agora eu vou tocar essa tonada. Essa tonada eu acho que deveria falar em nossos corações, porque é uma tonada muito importante em uma nação da terra. Vamos lá. Eu espero fazer certinho.
é muito mais larga. Ela aparece no filme que chama A Lista de Schindler. E a música se chama Jerusalém de Ouro. Assim, é muito mais linda do que eu toquei aqui. É só para lembrar, né, que Israel é o relógio do tempo. Nós podemos entender os tempos olhando a Israel. Eu estou agora na Alemanha, estou orando por os alemães, estou amando também as crianças alemães que eu tenho conhecido aqui, lindas, como Deus está trabalhando com elas, como Deus está movendo também alemães aqui desde 2020, Deus está fazendo um pequeno despertar, que eu acredito que vai ser maior, né? Que nem quando a pipoca tá na panela, e de repente é muito mais. Assim conversava eu com uma mulher alemã que no 2019, na pandemia, ela teve uma crise de pânico, mas essa crise de pânico levou ela a conhecer a Deus de maneira profunda. Sendo cristã por muitos anos, ela estava adormecida. Isso foi o testemunho que ela contou para mim. E que Deus tem lhe revelado que vai haver um despertar. Só que Deus também tinha falado comigo isso desde a América Latina, que Deus iria fazer isso aqui na Europa. E a Alemanha é parte da Europa, né? E mesmo que eu tô aqui na Alemanha, eu não deixo de reflexionar e olhar hacia Israel. Porque Israel é uma nação que nos dá a entender os tempos, é o relógio do tempo. Por isso que eu quis compartilhar essa tonada, que tem a ver tudo isso com Ezequiel 33, né? Bom, vocês são um grupo que estão se juntando para ouvir a voz de Deus, né? Para orar junto, para receber o que Ele tem para nos falar. Estamos em tempos que temos que entender o tempo que estamos vivendo. E eu sei que o brasileiro, o cristão, ele tem uma visão, ele entende. Então eu espero não falar mais do mesmo, porque eu já escutei vários bons pastores do Brasil que têm estudos escatológicos muito bom, mas o assunto é nós somos atalaias? Essa é a pergunta. Nós estamos sendo atalaias realmente? E é aí o que está em Ezequiel 33, né? O dever do atalaia. Peguem comigo então a sua Bíblia em português e vamos lá em Ezequiel 33. Diz: Veio a mim palavra de Deus dizendo: Filho de homem, fala aos filhos do teu povo e lhe diz: Quando traieres eu espada sobre a terra, e o povo da terra tomarem um homem do seu território e o pusesse de atalaia. Outra palavra em espanhol para atalaia é sentinela. Como será aí em português? Atalaia, sentinela. Vou explicar o que significa esse trabalho dentro do reino de Deus, né? Porque tem muitas coisas que cada um tem um role diferente. E o atalaia é um role, é um chamado, por dizer, é mais claro. Por exemplo, numa cidade, quando estava em guerra ou estava acontecendo alguma coisa, para entender, né, o que vinha lá na frente, ele também é chamado vigilante, né? Vigilante, atalaia, sentinela, são esses três nomes. Ele estava acima da torre e ele observava o que ia de vir, né? É aquele que está observando o que há de vir. Para quê? Para ficar calado e guardar o que está vendo? Não. Precisamente o vigilante, ele está aí observando o que vem, o que há de vir, para anunciar. Então, se aquele sentinela, vigilante, atalaia, mesma coisa, os três nomes, não faz questão de avisar,
ele está correndo perigo, porque é seu dever, né? Por isso diz aí, o dever do atalaia. E quem vai fazer ele ser responsável, ter consequências sobre isso, é o mesmo Deus. Então vamos ler. Continuando, né? Diz o Ezequiel 33, verso 3. E ele ver e vinha a espada sobre a terra, e tocar e trompeta, e avisar ao povo, qualquer que ouvesse o sonido da trompeta e não se apercebesse, e vendo a espada o hiriere, sua sangue será sobre a sua cabeça. Quer dizer, essa pessoa é responsável, foi avisado, né? Lhe foi avisado. Então, é problema daquele que não fez o que tinha que fazer, porque ele foi avisado. 5, verso 5. O sonido da trompeta ouiu e não se apercebeu. Sua sangue será sobre ele, mas ele que se apercebesse livrará sua vida. 6. Eu marquei aqui. Dá olho no 6. Porém, se o atalaia, né, o vigilante, vier e vinha a espada e não tocar trompeta, e o povo não se apercebere, e vendo a espada hiriere de ele a algum, este foi tomado por causa do seu pecado, né? Aquele fez errado e é por causa do seu pecado. Porém, Deus diz que demandará sua sangue de mão do atalaia, porque ele não avisou. Vamos no 7. A ti, pois, filho de homem, te he puesto, tenho te colocado por atalaia a casa de Israel. Bom, aqui está falando a Israel, né? Agora se lembre, lá no Novo Testamento, Paulo fala que nós somos ramas silvestres insertada no pâmpano. Quer dizer, nós não somos israelitas de sangue, sim? Mas nós somos parte do povo de Deus, né? Então, tomem essa palavra para vocês. Não estou dizendo que você tem que ir para Israel e falar lá no Israel. Isso daí, eu não sei. De onde Deus quer te levar, de onde Deus quer mostrar para você ser um sentinela, um atalaia, né? Isso é entre você e Deus. Aqui, claro, se a gente vai na história, Ezequiel foi chamado para ser um atalaia à casa de Israel. Mas vamos levar essa palavra para hoje para nós, porque nós também somos chamados a ser vigilantes, para entender o que vem. E para quê? Para ficar calado? Não, é para avisar, para que se apercebam, né? E 7, então, verso 7, é ti, pois, filho de homem, te he colocado por atalaia, sentinela, vigiante, aquele que está vendo que há de vir, né? E ouirás a palavra da minha boca e os amonestarás da minha parte. Quer dizer, vais-lhe mostrar o que não estão fazendo certo, né? Amonestar, será certo em português? Amonestar é você vai lhe confrontar, né? A palavra é essa. Vão lhe confrontar de parte de Deus. A palavra, esse confrontamento vem do mesmo Deus. Isso é que tem que fazer o atalaia. Se ele vendo vir a espada, vendo vir o que vai acontecer, ele tem que, de parte de Deus, então, amonestar ao povo. Quando eu disser ao impio, impio, de certo morirás, se tu não hablares para que se guarde o impio do seu caminho, o impio, o que está fazendo errado, né? Impio em português é uma pessoa, todos nós somos pecadores, mas impio é aquele que se não desiste de fazer o que é errado, sabendo o que é errado, né? Fica ali, fica ali. Pecadores todos nós também aqui, cristãos, mas somos pecadores.
erramos também, só que o Espírito Santo nos confronta, né, e nos faz arrepender, consequências também sempre há dos erros, mas nos move, nos faz mudar de desejo, não queremos estar ali, nesse jeito de caminhar. O impio não, ele caminha ali sabendo que não é certo, mas ele quer fazer isso. Então, Deus está dizendo aqui que aquele sentinela que advertece ao impio, né, e esse impio, então, tomasse consciência, isso é bom, né? Então, vamos no 8 de novo. Quando eu falasse ao impio, impio, de certo morirás, se tu, sentinela, não hablares para que se guarde o impio de seu caminho, o impio morirá por seu pecado. Porém, sua sangue eu demandarei da tua mão, né? Quer dizer, você, sentinela, você foi mandado avisar, não avisou, eu vou demandar de você a sangue desse pecador, porque você tinha que ter avisado. 9. Se tu avisares ao impio do seu caminho para que se aparte dele, né, do caminho errado, e ele não se apartare do seu caminho, daquele caminho errado, ele morrerá por seu pecado. Porém, tu livrastes a tua vida. Tá? Esse é o mensagem. Tem muito mais, vocês podem continuar a leitura em casa, né? Do 10 até o 32, porque explica tudo isso que foi lido, só que um pouco mais extenso. Ok, vigiante, então, é aquele que está vendo o que há de vir, é aquele que entende as escrituras, é aquele que está observando também o que acontece na terra prometida, porque é uma terra que nos fala dos tempos, né? Que tempos estamos vivendo. E eu não vou me alargar muito com essa parte daqui, isso espero, porque vocês têm muito material aí no Brasil, né? Aí um pastor que se chama, que eu sigo ele, né? Muito bom as pregas dele, descendente de italiano, um pastor bem estudoso. Cadê? Sim, se chama Lamartine Possela, né? Lamartine Possela. É um pastor que ele é muito estudado nos assuntos de escatologia dos últimos tempos. É uma coisa também que eu venho estudando, que desfruto muito de aprender desde já uns, quizás, talvez, uns 20 anos atrás. Não quer dizer que esses 20 anos eu estou estudando isso, não. Quer dizer que já faz uns 20 anos que é um assunto que me interessa. Então, venho escutando um ou outro pastor, venho também dando uma lida, porque a Bíblia se conecta, né? Daniel se conecta com Ezequiel, Ezequiel se conecta com Apocalipse, Joel. Então, a Bíblia é maravilhosa, porque ela são escritas por diferentes personagens, né? Personagens, homens de Deus, que viveram em temporadas diferentes, foram alguns foram sacerdotes, outros foram profetas, outros foram até granjeiro, né? E foram mudados a sua vida para um chamado diferente. Por exemplo, quem foi esse é o caso de Eliseu, né? E ele foi chamado a profeta, sendo que tinha outra profissão. Então, pessoas com diferente forma de vida, né? Dizendo assim, todos judeus, sim, mas em temporadas diferentes, vendo coisas desde uma perspectiva e ângulo não igual, mas que você conecta o quebra-cabeça e é um só. A Bíblia é maravilhosa, maravilhosa, porque se conecta. Então, eu animo você a poder estar vendo aí alguns estudos escatológicos que o Espírito Santo te guie, né? Eu vejo
alguns em espanhol e alguns em português. E quando estava em Brasil, percebi que haviam pastores que eram muito sábios nessa área aí. E falei, olha, que bom que eu sei português. Bom, então eu quero falar um pouco do livro de Ezequiel. A gente leu Ezequiel 33, mas vamos lá agora no Ezequiel 38. Em Ezequiel 38, especificamente, eu vou pegar aqui, né? Ezequiel 38, profecias contra Magot. Podem ler todo o 38. Eu não vou ler todo porque a palavra era o dever do atalaia. Essa palavra para você, tá? Essa aqui que eu vou falar de Ezequiel 38 é conectar um pouco o que a gente está vivendo hoje, né? Por isso eu quis compartilhar essa canção que se chama Jerusalém de Ouro. Mas a palavra para vocês é o dever do atalaia, o dever do vigilante, né? O que nós temos que fazer? Nós estamos vendo o que vai acontecer? Estamos vendo. O que a gente faz com isso? A gente guarda para nós? Olha, que Deus vai demandar a sangue daquelas pessoas que foram pecadoras, mas que não foram apercebidas, porque não lhes foram avisados. E a nós se nos será demandado, então não tenha medo. Eu quero te encorajar. Não tenha medo do que o homem vai dizer, porque muitas vezes estão com medo, eu vou ser rejeitado, mas então eu vou ser expulso, eu vou ser... o que importa é o que Deus diz. O que dizem os homens não importa tanto. Importa, pode importar, mas não vai importar mais do que Deus nos manda fazer, porque de Deus é o céu e a terra. A Deus pertence, então tenhas temor de Deus, não dos homens. Se Deus te manda ser atalaia, ser vigiante, ir e falar o que há por acontecer, não te cales, porque a sangue daqueles pecadores que não foram apercebidos serão demandado de nós, ou daquele atalaia que não fez, né? Porque eu vou falar. Lógico, há que saber o tempo certo, né? Há que saber ser tomado por Espírito Santo e ser as palavras de Deus, mas nós sabemos quando o Espírito Santo quer falar. Agora nós temos que ter coragem, ser encorajados. Eu quero te encorajar, eu quero te encorajar. Em nome de Jesus, porque dele vem todas as coisas. Bom, já vamos terminar o vídeo, tem já bastantes minutos, mas olhem aqui, eu tenho aqui um estudo que eu fiz lá no Brasil, né? Aqui vocês podem ver Israel e estes são todos os países que vão se alienar, se vão juntar, vão fazer alianças para ir contra Israel. Quando vai acontecer isso? Quando vai ser? Ninguém sabe com precisão, né? Porque isso daqui para acontecer também está muito ligado com estar muito cerca à vinda de Jesus também. E Jesus diz que ninguém sabe o dia e a hora, só o Pai. Então, não sabemos o dia e a hora, mas sabemos quão perto podemos estar. Isso pelas sinais que estão escritas na palavra e pelas coisas que vão acontecendo. Entendeu, vigiante? Tá entendendo? Você que está vendo lá o que vai acontecer, o que está acontecendo? Te animo a ter tempo de intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, porque ele nos revela. Ok? É interessante ver o que está acontecendo hoje também entre a Rússia, a China e o Irã, né? Já faz um tempo o Irã e a Rússia estão bem amigos. E o Irã é a Pérsia. No passado chamava Pérsia, hoje chama Irã. E é um arqui-inimigo de Israel já há muito tempo. É uma das maiores ameaças a Israel. E hoje, gente, meus irmãos, a Rússia
não está vendendo gás para a União Europeia, né? Aqui na Alemanha haveria muito problema de gás, né? Vocês sabem que depois da guerra com a Rússia e a Ucrânia, parou essa grande construção que havia de um gasoduto que passava por abaixo entre a Alemanha e a Rússia, se chamava o Nord Stream, uma coisa assim. Já um estava construído e se vendia muito, e estavam se construindo um segundo. E vai depender quase 80% a Alemanha do gás da Rússia. Bom, Israel atualmente se ofereceu para vender gás à União Europeia, né? Quer dizer, aquela arma secreta da Rússia, enquanto a temas econômicos com a União Europeia, não está sendo muito bom desde que Israel vai oferecer gás. Quer dizer, não é uma coisa complicada para a União Europeia ou para quem precisa de gás se há outro fornecedor, né? Talvez a Rússia não imaginava que teria outro fornecedor, a União Europeia. E isso daí coloca a Israel num plano complicado frente à Rússia. Mas eu queria que vocês pudessem ler Ezequiel 38, porque há muitos anos atrás já está profetizado o que aconteceria no futuro, que ainda não acontece. Mas as coisas estão encaixando, né? Estão tomando seus lugares. É só isso. Então, aqui eu tenho os nomes de todos, né? Porque saem vários nomes, tá? Está Gog, da terra de Magog, né? Gog é um líder político que organiza uma grande aliança. Gog é uma terra. O historiador Josefo, né, um historiador antigo, judeu, porém de muitos anos atrás, identificou a terra de Magog como Sitia, a progenitora da Rússia, no norte de Israel, né? Agora, se você vai, eu te animo aí a pegar o mapa de Israel, fazer uma linha em Jerusalém e fazer uma linha bem reta assim. Vai ver onde você dá. Você dá justo em Moscou. E também em Ezequiel 38 fala que essa invasão, viria bem do norte. Vai lá, pega e faz uma linha. Desde Jerusalém, vê com que você dá lá bem no norte. Na tabela das 10 nações, em Gênesis 10, Magog é identificado como filho de Rafet, né? Noé teve 3 filhos. O filho de Rafet, ele teve, né, alguns filhos, entre eles está Magog. Também está Gomer. Vai lá em Gênesis 10. Assim, no tempo de Ezequiel e no futuro seria uma nação importante. Príncipe de Rosh, né, que fala aí que é um príncipe, uma pessoa importante. Identificação deste título para Gog não é aceita para todos. A palavra hebraica para chefe é Sharrosh, que pode ser traduzida com nome de Rosh ou como adjetivo chefe. Algumas traduções o traduzirão como príncipe principal em vez de príncipe de Rosh, com base em suas opiniões. Independentemente disso, Gog é identificado como um líder do extremo norte, que é chefe dos descendentes de Meseque e Tubal na terra de Magog, ok? Então, nações descendentes de Rafet, ok? É esse daqui que vai fazer então uma grande aliança. Mas vamos ver, é só Rússia, é só Gog e Magog? Não, é uma aliança. E vai ser feita, está todos os nomes aí em Ezequiel, com Pérsia, que Pérsia é hoje Irã, com Etiópia, né? Também, que é Cush, ok? Aqui está, vamos lá. Também aqui está, aqui Gog, né? Aqui direitinho para o norte de Israel. Temos também Rosh, Cush, aqui Etiópia,
Pérsia, que vem sendo Irã. Gomer, segundo os estudos, dizem que a Alemanha, eu não sei como vai acontecer isso. Isso aqui diz, eu acredito nesse estudo, tá? Eu não vou dizer eu tenho a verdade, mas eu acredito. E eu tô feliz de estar aqui na Alemanha porque eu acredito que Deus ama a sua criação. E antes dessas coisas acontecerem, Ele quer alentar, Ele quer dar visão, entendimento e trazer a Cristo todos aqueles que Ele tem escolhido. E na Alemanha tem povo de Deus, né? Antes disso acontecer, há que ser avisado, há que dar aviso, há que ser atalaia. Bom, aqui está Gomer. E aqui tem outras nações, se eu pudesse ler melhor. Líbia vem sendo Put, Gomer. Vamos dar atenção a Gomer, porque eu estou aqui em Alemanha. Este é mais um descendente de Rafé. Vai lá em Gênesis 10, né? Os descendentes de Rafé, que faz parte da aliança contra Israel nos últimos dias. Gênesis 10. Jafé é listado com 7 filhos. 4 destes estão incluídos em esta lista de países que virão contra Israel. Gomer, para os judeus, representa a Alemanha, né? Gomerland. Além disso, os judeus da Alemanha são conhecidos como os judeus askenazíes. Falando nisso, vocês sabiam que na diáspora, quando os judeus saíram, né, aliás, se acredita que ainda tem 10 tribos perdidas que tem que retornar para Israel. Bom, na Europa tem 2 classes de judeus que meio que se misturaram, né? Então, os judeus askenazíes, que é lá na terra de Askenaz. Se você vai em Gênesis, você vê Askenaz. Estão os judeus sefaradíes. Que quer dizer sefaradíes? Todos os judeus que foram a Sefarad. Sefarad em hebraico significa o último da terra. Espanha, né? Sefarad. Porque ainda a América não era conhecida. Então, alguns na diáspora foram para Sefarad, né? Sefaradias são os judeus italianos, judeus espanhóis, judeus portugueses, que muitos desses fugiram da Inquisição espanhola e foram dar lá na América Latina. Vai ver se você não é um descendente, tá? Porque tem muito na América Latina e não tem ideia. Bom, e os judeus askenazíes são aqueles que eram da Polônia, Alemanha, Dinamarca, né? Muitos estiveram na Alemanha. Ucrânia, aliás, tem muitos judeus. Não sei se ainda tem muitos descendentes de judeu aqui na Europa. Nesse lugar aqui, Askenazi, judeus Askenazi, não sei. Eu estou tão pouco tempo aqui que não sei. Mas já sabemos que no passado houve, né? Então, todos os judeus dessa zona aqui, desse lugar onde eu estou agora fazendo esse vídeo, são chamados os judeus askenazíes, né? Para os judeus, eles chamam judeus askenazíes. Então, Gomer para os judeus representa a Alemanha. Além disso, os judeus da Alemanha são conhecidos como judeus askenazíes. Por que askenazíes? Porque foram, né, na diáspora para a terra de Askenaz. E Askenaz é um dos filhos de Jafé. Pode ver isso em Gênesis 10. É o homenagem a Askenaz, um filho de Gomer, ok? Askenaz é filho de Gomer e Gomer é filho de Jafé, ok? Vem dessa linhagem aí, do filho de Noé, Jafé. Jafé tuvo então a Askenaz, tuvo a Gomer e Gomer tuvo Askenaz. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma, ok? Togarma é outra nação que vai ser aliança com esta grande nação, né, de Gog e Magog. Togomar, quem é Togomar? O que eu acabei de ler é Gênesis 10, 3, tá? Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate
e Togarmah. Togarmah é outro filho de Gomer. É identificado com Armênia, conhecida por sua criação e comércio de cavalos com a Pérsia e a Babilônia. Hoje, a Armênia é identificada como aliada da Rússia e da Pérsia, isso hoje, tá? Mas hoje eu não vejo alianças da Alemanha com a Rússia, eu não vejo nada. Tanto que se a Israel vai vender gás, né, para a Alemanha e para alguns países daqui, não deveria haver tanto vínculo. Mas se isso daqui, esta genealogia e este estudo está dizendo-nos a verdade, né? E a palavra de Deus que diz, tais nações vão ir contra Israel, eu acredito na palavra de Deus. Então, mesmo não vendo hoje as peças totalmente unidas, eu acredito no que a palavra diz. Não sei quanto tempo vai se tomar para isso acontecer, mas se a palavra diz que vai acontecer, é o que a palavra diz e eu me aferro a isso. Então, você, vigiante, veja o que há por vir e anuncie. Eu estou aqui na Alemanha, não sei por quanto tempo eu vou estar. Pode ser que seja uns 3 meses. Se Deus quiser, Ele porá a mão e vai se alargar, vai prolongar a temporada. Mas seja pouco, seja muito, o que realmente importa é fazer o que Ele mandou. Então, há que fazer cada dia como se amanhã não sabemos o que vai acontecer. Então, esse tempo aqui na Alemanha agora, eu peço para que Deus me dê sabedoria e entendimento. Quando eu estava no Brasil, eu orava, Senhor, prepara quais vão ser as pessoas que você tem para eu discipular. Porque Jesus orou toda uma noite, né, pedindo por os discípulos que o Pai ia lhe enviar. E eu, que não sou Jesus, né, que Jesus é muito mais poderoso, então, quanto mais eu tenho que pedir. Então, eu pedia, Senhor, me mostra quais são aquelas pessoas que Tu queres discipular e queres me usar. Então, eu estou aqui com esse objetivo. E a palavra de Deus nos diz que Jesus, antes de ir embora, a gente está com o Espírito Santo agora, na terra. Jesus está na destra do Pai. E ele falou, ide e fazer discípulos a todas as nações. E se você está aí no Brasil, você tem que fazer discípulo onde você está. Quando eu estava no Chile, eu fazia no Chile. Quando eu estava no Brasil, era no Brasil. Agora que estou na Alemanha, é na Alemanha. Mas essa é a ordem para todo cristão, não é para pastor nem para missionário somente, é para todo aquele que segue a Cristo, todo aquele que é cristão, porque do que nós temos recebido de graça e de amor de Jesus, nós então precisamos dar, né? Porque não tá certo a gente receber e guardar. Então, isso daqui é para nós compartilhar, porque é uma grande bênção que nós temos recebido e nós, como estamos felizes por a grande bênção, pelas coisas que Deus nos mostra, né? Porque nós não nos aferramos às coisas materiais desse mundo que vão passar, são passageiras, mas nos aferramos ao eterno, né? Lógico, precisamos de comer, precisamos de vestir, precisamos de fazer coisas nessa terra e Deus providencia, mas nosso coração já não está aferrado a isso aqui, porque sabemos que um dia vai passar. E é tão lindo, é tão bom poder viver assim, que seria lindo que outros também possam entender isso. Né? Que não venha espada sobre eles e não foram apercebidos. Então você que é um vigiante, que é um sentinela, que Deus está mostrando que há de acontecer, não é para nós guardar isso só para nós, é para falar, é para ser usado por Deus, porque senão Deus vai demandar de nós o que não fizemos. Um abraço, fico muito feliz de poder
compartilhar desde a Alemanha, que é um sonho por muitos anos. Deus tinha falado para mim que viria aqui e demorou. Havia que ter perseverança, às vezes pensava que não sucederia, né? Mas aconteceu, porque Deus, ele confirmou 1, 2 vezes, 3, foi confirmando e ele é fiel para cumprir também. Agora, o futuro depende de Deus. Eu não sei quanto tempo realmente ele me terá aqui, mas estamos em contato com César, meu primo. A gente está sempre conversando. Ele vai dar notícias também de que vai acontecer, né, quando eu estou voltando para o Brasil. E desde já eu agradeceria as suas orações também. Se vocês oram aqui por mim, não por mim somente, né, senão porque Deus quer fazer aqui, que Ele possa me usar. Eu não sei falar ainda alemão, mas que Ele me dê sabedoria, me dê entendimento, que eu possa ser uma atalaia, uma sentinela nessas terras e não ter medo do que os homens digam, do que eles pensam, porque de Deus é que tem que se temer, dos homens não, né? Deus é o dono do céu e da terra e ele se encarga de que a mensagem, que a palavra dê seu fruto no tempo certo. Um abraço desde Lea, bem no norte da Alemanha.